Acordar é sempre um renascimento. Marco Aurélio, imperador e filósofo, lembrava-se todos os dias ao despertar que estava diante de um novo presente, a oportunidade de viver segundo a virtude. Ele escrevia para si mesmo: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar e de amar. Essas palavras nos lembram que a vida não é uma repetição mecânica, mas uma chance diária de recomeçar. Quantas vezes levantamos sem perceber o valor desse simples ato? Quantas vezes começamos o dia já dominados por preocupações, sem dar espaço para a clareza que pode guiar cada escolha? A primeira meditação estoica para as manhãs é exatamente essa. Ao abrir os olhos, enxergar o dia como uma página em branco. Nada está escrito ainda, e o que você fizer a partir desse instante determinará se será um dia marcado pela virtude ou pela agitação sem propósito. Imagine como sua vida seria diferente se todos os dias, antes de se perder no turbilhão de tarefas, você pausasse por um instante para agradecer pela vida. É uma prática simples, mas poderosa, que pode mudar completamente o seu estado de espírito. E aqui eu quero te convidar a uma reflexão. Você costuma acordar já pensando nos problemas que precisa resolver? Ou consegue dedicar pelo menos alguns segundos para sentir gratidão pelo fato de estar vivo? Escreve nos comentários como têm sido as suas manhãs, porque talvez você nem perceba, mas sua resposta pode inspirar outra pessoa que está aqui junto com a gente. Marco Aurélio também advertia sobre outro ponto. Ao acordar, já se preparar para encontrar pessoas difíceis. Ele dizia: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, enganosas, invejosas e insociáveis. Tudo isso lhes acontece por ignorância do bem e do mal. Essa lembrança não é um convite ao pessimismo, mas sim uma forma de blindar a mente logo cedo. Quando você já começa o dia ciente de que haverá obstáculos, nada te surpreende. Você se torna mais resiliente. Pense em quantas vezes você já deixou que uma única palavra ou gesto alheio estragasse seu humor por horas. Agora imagine o quanto seria libertador se, ao invés de reagir, você apenas olhasse e dissesse a si mesmo: eu já esperava por isso. E eu escolho não ser arrastado por essa energia. E eu te pergunto, como você costuma reagir quando alguém te trata mal logo pela manhã? Você devolve na mesma moeda, se cala ou tenta compreender? Me conta aí embaixo, porque talvez o seu jeito de lidar já seja um exemplo de sabedoria sem que você tenha percebido. Essa preparação mental é como vestir uma armadura invisível. Você não controla os outros, mas controla a sua disposição interna. E esse ponto nos leva a algo ainda mais profundo. Muitas vezes, a verdadeira luta não é contra as pessoas, mas contra nós mesmos, contra a nossa tendência de se perder em reclamações, em resistir ao inevitável, em se deixar contaminar pelo caos externo. E aqui entra uma pergunta que pode mudar sua manhã. O que é realmente essencial para você hoje? Quais são as 2 ou 3 coisas que, se cumpridas, já fariam valer a pena o seu dia? Essa clareza inicial é o que separa um dia de conquistas reais de um dia perdido em distrações. Mas repare como esse pensamento nos conecta a outra prática fundamental: não lutar contra aquilo que está fora do nosso alcance. É aí que o estoicismo mostra sua força, porque grande parte da ansiedade vem justamente da resistência ao inevitável. É como remar contra a correnteza, gastando energia em algo que não pode ser mudado. E é nesse ponto que, naturalmente, começamos a caminhar para a próxima. Reflexão: se a primeira meditação da manhã é acordar com clareza e gratidão, a segunda é aprender a aceitar o que não está sob o nosso controle, para que a mente não se intoxique com batalhas inúteis. Depois de despertar com clareza e propósito, surge uma segunda necessidade ainda mais desafiadora: aceitar o que não está sob nosso controle. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia como um mantra a distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que está além da nossa vontade. Essa ideia também foi central no pensamento de Epicteto, que dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A felicidade depende de nós distinguirmos entre ambas. Pode parecer simples, mas é justamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Passamos boa parte da vida tentando controlar o incontrolável, como se o mundo fosse se dobrar aos nossos desejos. Reflita comigo. Quantas vezes você já se desgastou por causa de uma situação que estava totalmente fora do seu alcance? Um atraso no trânsito? A opinião injusta de alguém? O comportamento inesperado de uma pessoa próxima? Nessas horas, a nossa mente se intoxica. Não pelo fato em si, mas pela resistência que criamos dentro de nós. É como lutar contra a chuva com as próprias mãos. Não importa o quanto você tente, você não tem como parar as gotas de cair. E aqui está um ponto que quero que você comente. Você tende a aceitar os imprevistos com calma ou costuma se irritar facilmente
quando algo sai do planejado? Me conta nos comentários, porque esse é um debate importante. Saber como cada um de nós reage pode ajudar a criar uma comunidade de reflexão em torno desse tema. O exercício estoico é justamente inverter essa lógica. Em vez de se deixar abalar pelo que está fora de alcance, use sua energia para fortalecer aquilo que depende de você. Epicteto lembrava que não temos poder sobre as circunstâncias, mas temos total domínio sobre a maneira como reagimos a elas. E essa é, talvez, a maior fonte de liberdade que podemos alcançar. Pense na última vez que alguém tentou te provocar. Talvez um colega de trabalho, um desconhecido na rua, até mesmo um familiar. Você tinha duas escolhas: reagir com raiva e alimentar o conflito, ou manter a serenidade e não permitir que a atitude do outro controlasse sua paz. Isso não significa passividade, mas sim força. É ter consciência de que o mundo não gira para atender às nossas expectativas, e que nossa verdadeira vitória está em não se deixar escravizar por ele. E se você parar para refletir, verá que muitas das nossas ansiedades surgem da obsessão em querer mudar coisas que simplesmente não podem ser mudadas. O passado é imutável, e o futuro ainda não existe. O que nos resta é o presente, e é aqui que temos poder. Mas até mesmo o presente carrega elementos que estão fora de nosso alcance. Aceitar isso não é desistir, é encontrar clareza. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino lhe traz, e ame as pessoas com quem o destino colocou junto. Mas faça isso de todo o coração. Essa frase carrega uma sabedoria profunda. Não basta tolerar o inevitável. É preciso acolhê-lo com gratidão, porque no fundo, cada situação é uma oportunidade de crescimento, mesmo quando não parece. E aqui eu quero te propor uma prática. Da próxima vez que algo sair do seu controle, ao invés de reclamar, respire fundo e diga a si mesmo: eu aceito. Pode parecer um gesto pequeno, mas essa simples atitude já muda completamente o estado da sua mente. Mas perceba como essa reflexão abre espaço para algo ainda mais importante. Se aprendemos a aceitar o inevitável, o próximo passo é treinar a mente para resistir às tentações que nos desviam do caminho da virtude. Porque não basta estar em paz com o que não podemos mudar. Também precisamos aprender a não nos perder diante dos prazeres e ilusões, que parecem inofensivos, mas que pouco a pouco corroem nossa disciplina. Se no despertar aprendemos a começar o dia com clareza, e em seguida, a aceitar o inevitável como parte da vida, há um terceiro desafio que se apresenta em silêncio: resistir às tentações e ilusões, que pouco a pouco desviam a nossa mente daquilo que realmente importa. Não falo apenas das tentações óbvias, menos como o excesso de prazeres, a busca compulsiva por conforto, ou os vícios modernos que se disfarçam em formas tão atraentes, menos, mas também daquelas sutis, que chegam como distrações e que, quando acumuladas, consomem a essência da nossa disciplina. Sêneca advertia que a verdadeira escravidão não está em viver sob o domínio de um tirano, mas em ser escravo dos próprios desejos. Ele dizia: não é livre aquele que é escravo dos próprios prazeres. Pense sobre isso por um instante. Quantas vezes você se sentiu dominado por um impulso momentâneo, como se fosse incapaz de resistir? Às vezes não é algo grandioso. Pode ser simplesmente abrir o celular sem necessidade, gastar mais do que deveria, comer sem fome, procrastinar aquilo que é importante. São pequenas concessões que, somadas, minam nossa força interior. E aqui eu quero te convidar a refletir. Qual é a tentação que mais rouba a sua energia? Qual é a ilusão que você sente que tem te afastado da sua melhor versão? Escreve nos comentários, porque ao compartilhar, você não apenas externaliza essa fraqueza, mas também inspira outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas na luta. Os estoicos nos mostram que resistir não é um ato de repressão amarga, mas um exercício de liberdade. Quando Voca diz não há algo que não agrega valor, você está dizendo sim para a sua própria essência. É como escolher a virtude em vez da conveniência. Epicteto lembrava que a disciplina é a chave que abre as portas da verdadeira autonomia. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Essa frase ecoa como um lembrete de que toda vez que nos entregamos cegamente a uma tentação, nos afastamos um pouco mais da liberdade. Depois de aprender a resistir às tentações e ilusões que nos afastam do que realmente importa, surge a necessidade de um espaço interior. O silêncio, não o silêncio externo, que depende da ausência de barulhos, mas o silêncio da alma, onde mesmo em meio ao caos do mundo, conseguimos ouvir com clareza a nossa própria consciência. Marco Aurélio dizia: as pessoas procuram retiros no campo, à beira-mar ou nas montanhas, mas o retiro mais tranquilo é dentro de você mesmo. Essa frase é poderosa, porque nos lembra que a verdadeira paz não depende de um lugar físico, mas de uma atitude interior. Vivemos em uma era em que a mente é constantemente bombardeada. Notificações, informações, opiniões,
cobranças, se não soubermos criar momentos de quietude, nos tornamos reféns do barulho. E aqui está uma reflexão prática. Quando foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio absoluto, sem celular, sem música, sem distrações? Muitos de nós já nem sabemos mais como é essa experiência. E aqui quero que você interaja. Escreva nos comentários quanto tempo, em média, você consegue ficar em silêncio, consigo mesmo, sem se sentir desconfortável. É um teste de autoconhecimento, porque o silêncio revela tudo aquilo que normalmente tentamos abafar com distrações. O silêncio interior é a oficina da sabedoria. É nesse espaço que conseguimos olhar para nossas emoções sem julgamento, observar nossos pensamentos como se fossem nuvens passando no céu, sem precisar agarrá-los ou lutar contra eles. Sêneca dizia que ninguém pode alcançar a serenidade enquanto estiver à mercê da agitação mental. Ele ensinava que a mente, assim como um lago, só reflete a verdade quando está calma. Imagine jogar uma pedra em uma água turbulenta. Você não consegue ver o fundo, mas quando a água repousa, a profundidade se revela com nitidez. Assim é a nossa mente, e talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aqueles momentos em que, no meio de um dia agitado, você conseguiu parar por 2 minutos, fechar os olhos e respirar fundo. Essa pequena pausa já trouxe um alívio imenso. Agora, imagine transformar essa prática em hábito. É isso que os estoicos chamavam de voltar para dentro. Epicteto lembrava que o barulho do mundo nunca será silenciado. O que podemos silenciar é o nosso interior. Ele dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Quando silenciamos a mente, não é o mundo que muda, mas a maneira como nos relacionamos com ele. E aqui quero propor um exercício prático. Experimente, ainda hoje, reservar 5 minutos para sentar em silêncio. Apenas observar a respiração, sem julgar, sem buscar nada. Apenas estar presente. No início, pode parecer difícil, talvez até incômodo. Mas com o tempo, você perceberá que esse silêncio é um bálsamo, um remédio para a mente cansada. E me conta nos comentários. Você já tentou praticar o silêncio consciente? Como foi a experiência? Compartilhe, porque isso pode ajudar outras pessoas a entenderem que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Agora perceba como o silêncio interior tem um efeito direto em outro aspecto fundamental da vida: a maneira como lidamos com as emoções intensas, especialmente a raiva. Porque, se aprendemos a silenciar a mente, naturalmente adquirimos mais controle sobre nossas reações. Afinal, a raiva nada mais é do que o barulho interno tomando forma. E se há uma arte que os estoicos dominaram, foi a de transformar a raiva em serenidade. Depois de explorar o silêncio como um espaço sagrado da mente, chegamos a uma questão inevitável: como lidar com a raiva, essa força intensa que tantas vezes nos domina, antes mesmo que possamos raciocinar. A raiva é como um fogo que nasce dentro de nós. No início, parece apenas uma faísca, uma palavra atravessada, uma injustiça percebida, uma expectativa frustrada. Mas se não controlada, logo se transforma em chamas que queimam primeiro a nós mesmos, antes de atingir os outros. Os estoicos sempre trataram a raiva com cautela, porque eles sabiam que essa emoção é talvez a mais destrutiva de todas. Sêneca escreveu um tratado inteiro, chamado de Ira sobre a Raiva, no qual ele descreve a raiva como uma forma temporária de insanidade. Ele dizia que, quando estamos com raiva, não vemos o mundo como ele é, mas apenas através da fumaça que nós mesmos criamos. E a pergunta é: quantas vezes, em um momento de raiva, você fez ou disse algo de que se arrependeu profundamente depois? Aqui quero que você participe. Escreva nos comentários se já tomou uma decisão no calor da raiva e depois percebeu que poderia ter evitado se tivesse respirado fundo antes. Compartilhar isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse desafio. Os estoicos nos ensinam a reconhecer que a raiva, em essência, nasce da sensação de que fomos injustiçados. Epicteto dizia: as coisas que nos perturbam não são os eventos em si, mas as opiniões que temos sobre eles. Isso significa que, na maioria das vezes, não é o que o outro fez que realmente nos irrita, mas a interpretação que damos àquilo. É como se construíssemos uma narrativa em nossa cabeça que aumenta o peso do acontecimento. E aqui entra a prática estoica: interromper o ciclo da raiva no exato momento em que ela começa a crescer. Como fazer isso? Primeiro, com consciência. Reconheça os sinais do corpo: o coração acelerado, os músculos tensos, o calor subindo. Segundo, com pausa. Em vez de responder imediatamente, respire. Sêneca dizia que a melhor cura para a raiva é o tempo. Até mesmo alguns segundos de silêncio já podem ser suficientes para quebrar o impulso de reagir. Agora, pense em como a raiva é como um fogo. Se jogamos combustível, ele cresce.
Se não alimentamos, ele se apaga. Alimentamos a raiva quando ficamos remoendo mentalmente, repetindo a cena em nossa cabeça, justificando nosso ressentimento. Mas enfraquecemos a raiva quando escolhemos olhar para a situação com outros olhos. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo: quando alguém agir de forma errada contigo, lembra-te que ele age assim porque acredita que é o certo. Ele não faz mal por maldade pura, mas por ignorância do bem. Essa forma de pensar não elimina o erro, mas nos liberta da prisão emocional de querer revidar. Depois de aprender a transformar a raiva em serenidade, é hora de voltarmos nosso olhar para outra força que tantas vezes corrói a mente: a ansiedade pelo futuro. A ansiedade é, em muitos aspectos, como a raiva, uma energia intensa que nos arrasta, mas que, ao contrário da raiva, não surge do presente imediato, e sim do que ainda não aconteceu. Quantas vezes nos pegamos imaginando cenários catastróficos, planejando respostas para problemas que talvez nunca surjam? Quantas noites foram perdidas, não por acontecimentos reais, mas por projeções mentais que nada acrescentam à vida? Epicteto ensinava que não devemos nos perturbar pelo que não depende de nós. Não se preocupe com o futuro. Você tem a cada dia a sua própria medida de vida para viver com sabedoria. Essa lição é essencial. O futuro ainda não existe, e preocupar-se excessivamente com ele é desperdiçar a energia do único momento que realmente possuímos: o agora. Pense nas vezes em que a ansiedade roubou sua paz e a transformação que teria ocorrido se você tivesse canalizado essa energia para ações concretas no presente. Aqui quero propor uma reflexão prática. Faça uma lista mental, ou até escrita, do que realmente depende de você e do que está além do seu controle. Observe como a ansiedade se dissipa quando você reconhece claramente os limites do que pode influenciar. Esse simples ato estoico é uma forma poderosa de desintoxicar a mente. E quero que você compartilhe nos comentários qual é a maior preocupação que você tem agora. E pergunte a si mesmo, de forma honesta: isso depende de mim ou está além do meu alcance? Compartilhar ajuda a criar consciência e também inspira outros a refletirem sobre seus próprios medos futuros. Marco Aurélio costumava lembrar-se: não permita que o futuro te roube o presente. Cada pensamento ansioso é um ladrão daquilo que você pode viver neste instante. É nesse sentido que a ansiedade se torna uma escolha, menos escolher se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Quando poderia investir essa energia no presente? E como podemos treinar a mente para não se perder nesse ciclo? Primeiro, aceitando a incerteza como parte da vida. Nenhum ser humano possui garantias sobre o que virá amanhã. A segurança absoluta é uma ilusão. A serenidade verdadeira nasce da aceitação do desconhecido. Segundo, cultivando pequenas ações que estão sob nosso controle. Se você planeja, age e se prepara, faz a sua parte. O restante não merece energia. Epicteto dizia que a preocupação com o futuro não altera nada, mas agir de acordo com a razão no presente transforma o que você pode. E aqui quero um ponto de debate. Você acredita que planejar para o futuro é prudência ou ansiedade disfarçada? Me conte nos comentários, porque essa é uma questão profunda que muitos de nós enfrentamos diariamente. Outro recurso poderoso é a visualização negativa, técnica estoica que consiste em imaginar possíveis dificuldades não para se desesperar, mas para se preparar emocionalmente. Ao antecipar mentalmente os desafios, você treina a mente para responder com serenidade, reduzindo o impacto da ansiedade real quando os problemas surgem. É como um atleta que se prepara para a competição visualizando obstáculos. Ele não teme, ele se fortalece. Mas perceba como essa prática também conecta naturalmente com o que já vimos antes: aceitar o inevitável e resistir às ilusões. Porque, quando se aprende a viver com clareza, a controlar os impulsos e a encontrar o silêncio interior, a ansiedade perde seu poder sobre nós. Cada prática estoica é um elo de uma corrente que nos mantém firmes, mesmo diante do desconhecido. E a transição natural que surge dessa reflexão é simples e poderosa. Se aprendemos a lidar com a ansiedade do futuro, o próximo passo é desenvolver a gratidão pelo presente, reconhecendo que cada momento vivido é um presente único, e que a paz verdadeira nasce da apreciação consciente do que já temos. Depois de enfrentarmos a ansiedade pelo futuro, chegamos a um ponto essencial para a nossa prática estoica: a gratidão pelo presente. A vida muitas vezes nos engana com a ilusão de que a felicidade está apenas no que ainda não conquistamos, no próximo objetivo, no próximo momento de prazer ou reconhecimento. Mas os estoicos nos lembram que a plenitude nasce de perceber o que já temos, e de viver conscientemente cada instante, sem nos deixar aprisionar pelo passado ou pelo futuro. Sêneca nos ensina que não é a falta de coisas que causa sofrimento, mas sim a falta de apreciação pelo que temos. Não é o que você possui,
mas como você aprecia que determina sua felicidade. Pense nisso. Quantas vezes você esteve tão focado em desejar mais que nem percebeu as pequenas bênçãos ao seu redor? Um sorriso de um amigo, o sabor de uma refeição simples, o ar fresco pela manhã, um momento de silêncio em paz consigo mesmo. Cada um desses momentos é um presente, mas só se reconhecermos sua importância. E aqui quero propor uma interação. Nos comentários, escreva algo simples que você percebeu hoje e que normalmente passa despercebido. Pode ser qualquer coisa. Uma cena do cotidiano, um gesto, uma lembrança. Ao compartilhar, você não apenas reforça sua própria gratidão, mas também inspira outros a enxergar beleza no ordinário. A prática da gratidão não é passiva. Não é apenas pensar, sou grato por isso e seguir em frente. É refletir ativamente sobre o valor de cada experiência, sobre a sorte de existir neste momento, sobre o privilégio de ter o que muitos desejam e não têm. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada dia nos oferece lições preciosas e oportunidades para crescimento, mas só se estivermos atentos a elas. Outro ponto importante: a gratidão nos conecta com a presença. Quando apreciamos o presente, naturalmente deixamos de nos preocupar com o passado e com o futuro. A ansiedade diminui, a raiva perde força e até as pequenas tentações parecem menos sedutoras. É como se cada prática estoica que aprendemos anteriormente, menos aceitar o inevitável, resistir às ilusões, silenciar a mente, transformar a raiva em serenidade, lidar com a ansiedade menos, convergisse neste momento de consciência plena. E quero que você reflita: quando foi a última vez que você realmente se permitiu estar totalmente presente, sem distrações, sem pressa, apenas vivendo? Talvez tenha sido uma breve pausa na caminhada, um encontro com um amigo, ou até mesmo alguns minutos de silêncio. Essas pequenas experiências carregam um poder transformador quando observadas com atenção e gratidão. Epicteto lembrava que o homem sábio não se deixa levar pelos eventos, mas aprecia cada experiência que a vida lhe dá. Ele dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A gratidão, então, se torna um ato de escolha consciente. Escolher enxergar valor. Escolher reconhecer que cada momento é único e irrepetível. E aqui vai um exercício simples que você pode aplicar ainda hoje. Ao final do dia, faça uma pequena lista mental ou escrita de 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser simples, como sentir o sol no rosto, ouvir uma música que gosta ou ter uma refeição saborosa. Observe como, ao fazer isso diariamente, sua mente se torna mais clara, seu coração mais leve e sua perspectiva sobre a vida mais equilibrada. Mas a prática da gratidão também abre espaço para a próxima reflexão estoica: a disciplina da mente na ação. Porque, se aprendemos a viver o presente com plenitude, naturalmente desenvolvemos foco, determinação e propósito para agir corretamente, sem nos perder em impulsos, distrações ou emoções destrutivas. A gratidão fortalece a mente, e a mente disciplinada fortalece a vida. E aqui deixo mais uma pergunta para gerar interação. Qual hábito simples você já tem hoje que ajuda a manter sua mente presente e grata? Compartilhe nos comentários. Porque refletir sobre pequenas práticas nos permite perceber o impacto real da gratidão no dia a dia. Perceba como essa reflexão sobre gratidão nos conduz naturalmente ao próximo passo: agir com disciplina e propósito, transformando todas essas meditações em prática concreta. Se conseguimos viver com presença e gratidão, nossas ações deixam de ser automáticas e passam a ser conscientes, alinhadas com nossos valores e com a virtude que os estoicos tanto prezavam. Depois de mergulharmos na gratidão e presença no momento, surge um passo essencial: a ação disciplinada. A filosofia estoica não é apenas contemplativa, ela é prática. Refletir sobre o silêncio, a raiva, a ansiedade ou a gratidão só se torna útil quando essas lições são aplicadas na vida cotidiana. Marco Aurélio nos lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, mas a qualidade da sua vida depende das suas ações. É aqui que a disciplina se torna a ponte entre a sabedoria interior e a transformação externa. Muitas vezes nos engana o pensamento de que refletir profundamente é suficiente. Podemos passar horas meditando sobre virtudes, sobre o futuro, sobre o que é certo, mas se não agirmos, nada muda. E é aí que a disciplina entra como o alicerce invisível que sustenta uma vida estoica. Sêneca dizia que a disciplina não é restrição, mas liberdade. A liberdade de agir de acordo com a razão, e não de ser escravo de impulsos, emoções ou distrações. E aqui quero propor que você participe nos comentários. Qual é a ação disciplinada que você mais acha difícil de manter diariamente? É uma pergunta simples, mas a reflexão gera consciência e pode inspirar outras pessoas a compartilharem suas próprias batalhas.
A ação disciplinada começa com pequenas decisões. Cada vez que você escolhe agir de forma consciente, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em hábitos pessoais, você está fortalecendo sua mente e seu caráter. Epicteto lembrava que pequenas ações consistentes moldam o destino. Não espere mudanças grandiosas imediatas. Foque em fazer corretamente o que está ao seu alcance todos os dias. Essa constância constrói a verdadeira força interior. Outro ponto essencial é alinhar cada ação com um propósito. Sem propósito, até a disciplina se torna mecânica, e o esforço perde significado. Pergunte-se sempre: por que estou fazendo isso? Isso está alinhado com meus valores e virtude. Quando cada passo é guiado por intenção e razão, cada escolha cotidiana se torna uma meditação em movimento. Cada ação passa a ser uma expressão prática do estoicismo. E se você já aplicou disciplina em algum momento, compartilhe nos comentários o resultado que percebeu. Às vezes, pequenas vitórias passam despercebidas, mas verbaliza-las nos ajuda a valorizar cada progresso e reforça o aprendizado coletivo. A disciplina também está intimamente ligada à perseverança diante das dificuldades. Não é apenas agir quando tudo está favorável, mas manter-se firme mesmo quando há obstáculos. Marco Aurélio escreveu: a resistência às dificuldades é o que dá valor à vida. Encarar desafios com serenidade, sem se deixar dominar pelo desânimo, é um dos exercícios mais poderosos da filosofia estoica. E perceba como essa reflexão nos leva naturalmente à próxima meditação. Se conseguimos agir com disciplina e propósito, mesmo em meio a dificuldades, o próximo passo é compreender e aceitar a impermanência de todas as coisas. A disciplina nos fortalece, mas a consciência da transitoriedade da sabedoria para agir sem apego e com serenidade. Por fim, quero que você reflita sobre isso. Qual pequena ação consciente você pode realizar ainda hoje que fortaleça sua mente, seu caráter e seu propósito? Compartilhe, porque cada gesto conta, e sua experiência pode inspirar outros a dar o primeiro passo. Depois de mergulharmos na disciplina e no propósito de nossas ações, surge outro ponto essencial: a impermanência. Tudo na vida está em constante transformação. Nada é fixo, nada é eterno, e resistir a essa realidade apenas gera sofrimento. Marco Aurélio nos lembra: tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E parte dessa verdade é que a mudança é inevitável, e nossa paz depende de como lidamos com ela. A impermanência é frequentemente vista como algo negativo, mas os estoicos a reconhecem como oportunidade. Ao aceitar que nada dura para sempre, menos nem prazer, nem dor, nem sucesso, nem fracasso menos, aprendemos a valorizar cada momento e agir com sabedoria. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. Quando entendemos que tudo muda, reduzimos a resistência inútil e ganhamos liberdade interior. Quero propor uma interação agora, nos comentários. Compartilhe uma situação recente que mudou inesperadamente em sua vida. Como você reagiu? Isso ajuda a perceber se a mudança é um obstáculo ou uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes, olhando para o passado, vemos que as mudanças que inicialmente causaram dor se transformaram em aprendizados e força. Sêneca ensinava que a vida é curta e volátil, e que devemos abraçar a mudança com coragem e reflexão. Ele dizia que sofrer por coisas que inevitavelmente mudarão é desperdício de energia e da própria vida. Quando nos apegamos ao que é temporário, criamos sofrimento desnecessário. Mas quando aceitamos a transitoriedade, aprendemos a viver plenamente, sem medo do que deixamos para trás. E como aplicar isso na prática? Primeiro, cultivando a consciência de que cada momento é único. Cada conversa, cada experiência, cada sensação é passageira. Reconhecer isso nos ajuda a não nos apegar, mas a valorizar profundamente o presente. Segundo, aceitando a mudança como parte natural do fluxo da vida. Quando algo termina, é simplesmente a abertura para algo novo. A aceitação não é resignação, é preparação para agir com clareza e serenidade diante do novo. Aqui quero propor outro exercício. Sempre que sentir ansiedade ou frustração diante de uma mudança, pergunte-se: isso é permanente ou transitório? Posso controlar esta mudança? Essa reflexão simples, baseada nos ensinamentos estoicos, ajuda a dissolver a resistência mental e emocional que aumenta nosso sofrimento. E perceba como esta meditação conecta naturalmente com o que aprendemos antes. A gratidão pelo presente, a disciplina na ação e a serenidade diante da raiva e da ansiedade. Cada prática se reforça mutuamente, criando uma mente mais clara, resiliente e sábia. Um ponto de debate para os comentários: você acredita que a mudança sempre traz aprendizado ou que algumas perdas não podem ser compensadas? Quero ver sua opinião.
porque essa é uma reflexão profunda que nos ajuda a compreender a impermanência em diferentes perspectivas. E agora, ao olharmos para a transitoriedade da vida, surge o gancho natural para o próximo tema. Se podemos aceitar a mudança e agir com disciplina, como podemos desenvolver resiliência profunda para enfrentar qualquer adversidade, mantendo equilíbrio e força interior? Depois de entendermos a impermanência e abraçarmos a mudança, surge um desafio inevitável. As adversidades da vida, elas são certas, como a noite segue o dia. E a única escolha que temos é como reagir a elas. Marco Aurélio escreveu: "A vida de cada um é o que os nossos pensamentos fazem dela." E é exatamente isso que a resiliência estoica nos ensina. Não podemos controlar todos os acontecimentos, mas podemos controlar nossa mente, nossas respostas e nosso equilíbrio interior. A resiliência não significa endurecimento emocional ou insensibilidade. Pelo contrário, trata-se de aprender a enfrentar dificuldades, mantendo serenidade e clareza. Epicteto dizia: "Quatro obstáculos que encontramos são o caminho." Cada desafio é uma oportunidade para praticar virtude, paciência, autocontrole e sabedoria. Pense nas vezes em que você superou dificuldades e saiu mais forte. Isso é a prática viva da resiliência estoica. Aqui quero propor uma interação. Nos comentários, compartilhe um momento difícil que você conseguiu superar e o que aprendeu com ele. Isso ajuda a inspirar outras pessoas e a reforçar que, mesmo diante das adversidades, é possível crescer. Sêneca ensinava que a adversidade revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. Não é o conforto que molda a mente, mas o confronto com dificuldades inesperadas. E a prática da resiliência começa com pequenas atitudes diárias. Enfrentar tarefas desafiadoras com atenção e foco. Aceitar erros como aprendizado. Controlar impulsos diante de situações frustrantes. Cada ação consciente fortalece a mente e prepara o espírito para obstáculos maiores. Outro aspecto crucial da resiliência estoica é a perspectiva. Muitas vezes, o sofrimento surge não apenas dos eventos em si, mas da interpretação que damos a eles. Ao observarmos os desafios como oportunidades de aprendizado, ganhamos liberdade emocional. Marco Aurélio refletia sobre isso em suas meditações. Quando se deparar com obstáculos, lembre-se, eles existem para que você exerça suas virtudes. Cada adversidade é, portanto, um campo de treino para a mente e o caráter. E se você sente que a resiliência é difícil de cultivar, comece pequeno. Observe como reage a pequenas frustrações diárias, como atrasos, contratempos ou críticas. Treinar a mente nessas situações cria hábitos que se refletem em momentos maiores e mais complexos. É a prática diária que transforma a resistência emocional em força interior. E aqui vai outro ponto de debate. Você acredita que a resiliência é algo inato ou pode ser desenvolvida? Escreva nos comentários sua opinião, porque essa reflexão nos ajuda a compreender como cada indivíduo pode crescer mesmo diante de desafios distintos. Perceba como esta meditação conecta tudo o que aprendemos antes: o silêncio interior, o controle da raiva, a gestão da ansiedade, a gratidão, a disciplina e a aceitação da mudança. Todos esses elementos juntos formam a base da resiliência verdadeira. Cada prática anterior fortalece a mente para lidar com o inesperado sem perder equilíbrio ou clareza. E naturalmente, ao refletirmos sobre a resiliência, chegamos ao fechamento deste ciclo de meditações. Consolidar todas essas lições em uma vida coerente, onde cada dia, cada desafio e cada escolha se torna uma oportunidade de viver com sabedoria, presença e virtude. Chegamos ao fim deste ciclo de meditações, mas na verdade, este é apenas o começo. Ao longo dos roteiros anteriores, exploramos desde o silêncio interior até a resiliência diante das adversidades, passando pela raiva, ansiedade, gratidão, disciplina e aceitação da mudança. Cada meditação não é um exercício isolado, mas uma peça de um mosaico que forma uma vida mais clara, consciente e virtuosa. Marco Aurélio nos lembrava que cada dia é uma oportunidade de treinar a mente e o caráter. Comece o dia dizendo a si mesmo: "Hoje encontrarei intrometidos ingratos, insolentes, desonestos, invejosos e egoístas. Todos eles existem porque a natureza humana é assim, mas não deixarei que me perturbem." Este ensinamento resume a essência das 10 meditações. Não podemos controlar tudo ao redor, mas podemos controlar nossa mente e nossas respostas. A primeira meditação nos trouxe a consciência do silêncio interior e do controle sobre os pensamentos. Aprendemos a observar a mente sem nos deixar arrastar pelas emoções. A segunda nos ensinou a transformar a raiva em serenidade, entendendo que cada impulso destrutivo pode ser transformado em autocontrole. A terceira meditação nos guiou na gestão da ansiedade pelo futuro, lembrando que só temos poder sobre o presente. A quarta nos trouxe a prática da gratidão,
aprendendo a valorizar cada instante como único e precioso. As meditações 5 e 6 enfatizaram a disciplina e o propósito. Agir com intenção, escolher cada passo com consciência e não se perder em impulsos ou distrações. Já a 7ª e 8ª nos mostraram como aceitar a impermanência e abraçar a mudança, reconhecendo que tudo na vida é transitório e que nossa paz depende da aceitação. A 9ª meditação explorou a resiliência, ensinando que cada desafio é uma oportunidade para crescer e fortalecer a mente. E a 10ª consolidou todas as lições, mostrando que a prática contínua das meditações estoicas nos prepara para viver com equilíbrio, clareza e virtude, independentemente das circunstâncias externas. E aqui quero propor uma interação. Nos comentários, escreva qual dessas meditações teve mais impacto em você e como pretende aplicá-la a Road. Mesmo compartilhar suas experiências ajuda a transformar o aprendizado individual em crescimento coletivo. Mas como podemos integrar todas essas práticas na vida cotidiana? Primeiro, estabeleça pequenas rotinas diárias. Alguns minutos pela manhã para reflexão e meditação. Pequenos momentos ao longo do dia para observar suas reações e pensamentos. E à noite, um breve exercício de gratidão ou revisão do dia. Pequenas ações consistentes transformam o aprendizado teórico em prática real. Segundo, use as adversidades como oportunidades de aplicar tudo o que aprendeu. Cada dificuldade é um campo de treino para a sua mente. Cada frustração, uma chance de fortalecer sua resiliência. Cada mudança, uma oportunidade de aceitar a impermanência com serenidade. Assim, as meditações deixam de ser exercícios isolados e se tornam parte viva da sua vida. E lembre-se, o estoicismo não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Cada passo consciente, cada reflexão, cada ação disciplinada contribui para uma vida mais plena e virtuosa. Marco Aurélio. Epicteto e Sêneca nos lembram que a virtude está na prática diária, não apenas na teoria. E agora, ao refletir sobre tudo que exploramos, quero que você faça algo simples, mais poderoso. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como posso viver hoje com mais presença, gratidão, disciplina e resiliência? Essa pergunta sintetiza todas as 10 meditações e coloca você no caminho da transformação real. Por fim, convido você a se comprometer. Aplique uma das meditações ainda hoje. Observe a diferença em sua mente, compartilhe nos comentários e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa é a força da filosofia estoica aplicada. Transformar cada dia em oportunidade de crescimento. Cada momento em chance de viver melhor, mais consciente e mais livre. Que estas meditações não fiquem apenas na mente, mas se tornem parte de cada ação, cada pensamento e cada escolha sua. E que você continue este ciclo de reflexão, presença e prática diariamente. Lembrando que o verdadeiro poder do estoicismo está na consistência e na aplicação cotidiana.